Papo Leal de hoje é com Tuca Graça, ator, músico e comediante. E aí, Tuca, tudo bem com você? Há quanto tempo, meu amigo? Ô, Andrezinho, saudades, meu irmão. Prazeraço aí, tá nessa entrevista e, pô, valeu o convite, mano. Que isso, eu que agradeço você ter um tempo aí para conversar comigo. E a primeira pergunta que eu te faço é por que você aceitou dar essa entrevista para mim e por que você decidiu falar sobre esse tema que a gente vai conversar? Eu acho que a pergunta e a resposta, ela é a mesma, né? Tipo, exatamente por causa do tema. Eu acho que quando você, primeiro por nos conhecermos há muitos anos, embora não tenhamos tanto contato, nos trombamos aí durante essa vida algumas vezes, né? E sempre foi muito agradável, sempre foi muito legal. Você é um cara muito legal, principalmente na época da praça, que a gente se encontrava, era bem bacana. E por você justamente sair um pouco dessa área comum, né, cara? Que não que a gente não goste de falar da gente, até porque somos artistas, temos o nosso ego, sem querer ser hipócrita, né? Estamos sempre querendo falar de nós mesmos e dos nossos trabalhos e tudo mais. Mas quando você me abordou com essa novidade de justamente poder falar de algo diferente, que esteja pensando na nossa cabeça nesse momento, eu fiquei bem atraído, tá ligado? Eu falei, pô, legal poder conversar um pouco sobre outras coisas, claro, falar um pouquinho da carreira e tudo mais, mas também poder abordar outros temas que eu acho que a gente sente falta, assim, tanto de falar de outros temas, quanto desses encontros mesmo, porque os encontros virtuais, eles estão agora né, à tona, estão aí como carro-chefe, mas quase para falar a mesma coisa. E aí, quando surgiu essa oportunidade de falar uma coisa diferente, eu falei, pô, legal, cara, sai um pouquinho na contramão. Eu fiquei bem feliz, assim. Falei, pô, vai ser bacana. Legal, bem legal. E, bom, para começar, vou poder fugir um pouco, não vou conseguir fugir da mesmice e perguntar um pouco, para falar para você contar um pouco da sua carreira, da sua trajetória, né? Como é que você é um ator, hoje você trabalha na Praça é Nossa, faz um sucesso danado que eu sei, né? Me Uhum. conta um pouco aí a sua história. Bom, assim, muita gente não sabe, mas hoje, por conta até das redes sociais, uma porção de gente já tem esse conhecimento, que eu vim da área da música, né, André? Eu sou formado em piano popular e tive banda, fui aquele adolescente que teve banda e hardcore, e depois de pagode, depois de MPB, né? E aí depois que eu me profissionalizei, fiz conservatório, fiz 5 anos, e aí eu comecei a me profissionalizar, então eu comecei a fazer gravação para outros artistas, comecei a dar aula de piano em conservatório e tal, mas por conta da influência do meu pai, que todo mundo sabe, é o Saulo Laranjeira, um grande comediante também aí há muitos anos, Excelente. a influência era inevitável, né, cara? Então a comédia sempre teve em casa, a arte sempre teve em casa, minha mãe era diretora de teatro, então graças a Deus, eu não passei pelo preconceito que infelizmente muita gente ainda passa hoje, quando decide ser artista, né, e tudo mais. Então, eu sempre fui o contrário, né? Como assim você não vai ser artista? Você tem que ser, cara, né? Então, eu sempre fui comediante, eu sempre fui uma pessoa cômica. Eu sempre fui muito irônico, desde a época de colégio. Eu fazia stand-up sem saber o que era stand-up, aquela coisa de contar, né, os amigos na roda, contar duas, três histórias, o cara cai pro lado de tanto que ele ri, pelo jeito que você conta e tudo mais, mas não tinha, até um primeiro momento, o objetivo de ser comediante. Eu não tinha nem ideia que a comédia ia ser o carro-chefe da minha vida como é hoje, não só na praça, mas fazendo muitos shows de stand-up e tudo mais. Mas eu casei quando eu fui para Belo Horizonte, depois de terminar o conservatório, eu fui morar com meu pai, aquela coisa revoltada do filho que não aguenta mais a mãe, que pega muito no pé, então eu vou morar com meu pai porque você é muito chata e eu não aguento mais. E com 17 anos eu fui para lá morar com ele e voltei com 21 casado e com uma filha. Ou seja, voltei adulto, de repente, e precisando trampar e precisando me virar, porque eu também sempre fui um cara que sempre quis minha independência, nunca tive essa coisa de depender dos meus pais. Claro, me ajudaram muito, sou muito grato, me ajudam até hoje, pai é pai, mãe é mãe. Minha mãe eu perdi ela em 2013, mas meu pai está aí sempre ajudando, e hoje eu sou pai e sei que vou ajudar minha filha, mesmo se amanhã ela for milionária, eu vou falar, ó, toma cinquentinha aí para você ir tomar um sorvete, porque isso é uma coisa que tá na gente, né? Mas, e aí quando eu voltei, eu
já tinha feito muita peça, muita novela na época da adolescência, já era profissional, mas não com essa, né, com esse peso de levar a comida para casa e ter uma grana para poder, né, sustentar o rolê e tudo mais. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu falei, pô, eu preciso me virar agora de uma maneira um pouco mais enfática, né, nesse sentido financeiro, e comecei a tocar na noite. Toquei muito na noite, muito voz e violão aqui na Vila Madalena, em tudo quanto é lugar. Fiquei uns 3, 4 anos tocando, e nesse interim, eu mesmo na cara de pau cheguei pro meu pai e falei, pô, pai, sabe que eu sou ator, já fiz participação na praça, me arruma um elenco de apoio, porque na época era cachê, e eu falei, pô, meu, cachê semanal para mim, mais as tocanças minhas no fim de semana, dá para começar a brincar. E aí ele me colocou para fazer algumas coisas de elenco de apoio, até que pintou a oportunidade de fazer o meu primeiro personagem, que era o Mano, no quadro Mano e a Mina, que eu fazia até com a Siang. Isso tem 12 anos, mais ou menos, quase Isso 13. é mais ou menos de 2008, na época que a gente se encontrou lá na praça, que a gente foi fazer o Porteiro Zé. Exatamente. E aí, cara, o Mano foi uma coisa que meu pai, que eu nem, não é que eu não queria, mas assim, era um personagem que eu tinha em casa, que ele era humano, mas humano meio bobão, ele era meio medroso, e eu fazia esse personagem em casa, no almoço, eu brincava e tal, e ele falou com o seu Carlos sem me avisar, cara. Falou, ó, falei com o Carlos e ele quer ver esse personagem. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu não tenho nada pronto, você tá louco. Não, você vai fazer. Aí o Magalhães, que é um dos roteiristas na época, ele escreveu para mim o texto do Mano. Eu fiz, cara, e fiquei 1 ano e meio com ele no ar, assim, eu nem imaginava que ia virar isso e virou. E aí foi pela primeira vez eu saí do misticismo do que era o banco. Embora eu tinha feito participações, eu estava ali pela primeira vez com um personagem meu. Sim. Existia uma responsabilidade ali em conduzir a parada. E aí, pô, eu passei por todas as fases de, pô, o seu Carlos, deslumbrar, o Carlos Alberto de Nobre, o cara é uma lenda. Sim. Então a gente tinha que passar primeiro por aquele primeiro momento de, pô, eu lembro que tinha gravações que eu ficava mais admirando ele, e aí eu lembrava que eu estava no meio do palco ali, tinha que fazer a parada, né? Então, eu passei por toda essa fase, consegui tirar aquele nervosismo inicial do banco, fui ficando mais à vontade, e mais o quadro acabou. Quando o quadro acabou, eu não tinha carta na manga. Aí eu, para não perder o contato, para não perder a história, eu continuei fazendo elenco de apoio, para, né, recuperar ali um cachezinho, para poder ficar na roda, para poder, Sim. enfim, ser esquecido, digamos assim, né? E aí eu comecei a matutar, pô, preciso criar um personagem. Antes disso acontecer, o senhor Alexandre Frota foi no SBT e conversou com o Carlos Alberto, falou, olha, eu quero resgatar um quadro que, inclusive, ele já tinha feito Sim. com outro comediante, e que não tinha virado. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que ele tinha feito 2 ou 3 episódios só com esse outro ator, alguns anos antes, e não tinha virado. Ele falou, Carlos, eu quero voltar a fazer, só que eu queria outro ator. E aí o seu Carlos, junto com o Marcelo, me indicaram. Falou, tem o filho do Saulo Tuca, ele é muito bom, e ele é mais ator do que comediante, então ele tem recurso de dramaturgia. E aí me chamaram para fazer o teste, cara. E eu recebi o texto em casa. Ó, Tuca, você quer fazer o teste? É um Batman, uma sátira. Sim. O Batman é gay, e aí você seria, tipo, a mulher do casal, digamos assim, afetada e não sei o quê. E aí eu falei, pô, beleza, mas eu posso colocar a minha cara, porque eu tinha assistido outro ator, eu achei ele meio cinza, um pouco nivelado demais na atuação. Eu falei, cara, eu sou um pouco mais exagerado, eu gosto de trabalhar com caras e bocas e tudo mais. E me liberaram, liberdade total, e aí eu fiz aquela maluca que era o Batman, que era completamente louco e, enfim, carismático, e ele era, né, extremamente, como é que fala? Ele era envolvente, ele era um quente, né, era um personagem quente e tal. E aí sim, com o Batman, eu fiquei 5 anos no ar com ele. 5 anos? E aí foi, cara. A gente fez quase 250 episódios. Não tinha essa noção de que foi tanto tempo, não.
Foi muito. 4 anos e meio, vai, para ser mais arredondado. Foram 4 anos e meio. E, cara, e aí foi um sucesso que eu não tinha ideia. Eu não tinha noção do que era ser sucesso num programa popular, né? É uma coisa surreal, assim, porque a praça, o Ibope da praça, embora a gente saiba que nas capitais é muito bem visto também, mas o grande Ibope da Praça é Nossa é no interior do Brasil, Sim. né? Isso sem sombra de dúvidas, e é uma galera muito carente de arte, de tudo, então eles se deslumbram de uma maneira muito que eu não tinha noção. Então, quando eu vi, eu tinha 2 fã-clubes, sabe? Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido. Você é um cara, mano, que nos dias de hoje tem fã-clube, uma coisa que, tá ligado, assim, que hoje em dia, quer dizer, claro que existe, mas antigamente o fã-clube era uma coisa, né, assim, Que é uma né, das coisas que a praça traz, cara, né? Não é nada além disso. O populismo da praça é uma coisa absurda, absurda. Eu só fui ter noção disso no Batman, porque embora o Mano tenha ficado 1 ano e meio, era um personagem querido, mas ele também não teve um apelo de sucesso. O Batman não, o Batman ele batia. Cara, o seu Carlos me mostrava o Ibope no papel, falava, que legal. Batman deu 16 e a média do programa era 12. Sim. Entendeu? Foi uma coisa muito fora da casinha, realmente. E aí foi quando eu consegui computar a minha. Aí eu fui entendendo a história, né? Aí eu fui entendendo e participava de. O Batman estava em todos os programas da casa. E aí eu acho que pela primeira vez eu consegui o status de comediante da Praça é Nossa, mesmo. Não só ator ou participações. Já era respeitado, visto como comediante da Praça é Nossa, o carinho das pessoas na rua. E aí o fato de um personagem ser absolutamente, assim, muito, mas muito diferente do outro, as pessoas não linkavam. Né? Como é que o Batman é filho do deputado João Plenário? Era uma coisa... Porque, assim, vou te dar um exemplo. Se eu fizesse, por exemplo, um quadro fixo de filho do deputado, isso teria vindo à tona muito mais rápido. Seria muito mais fácil as pessoas localizarem essa questão. E como a gente nas redes sociais nunca foi muito intenso, eu nunca fui blogueiro, eu não tenho esse dom de ficar ali 24 horas postando. Inclusive, né, minha esposa me cobrava muito, pô, cara, você precisa postar mais, você é artista, você precisa... E eu, de fato, melhorei um pouco, mas não me dou bem, assim, eu não sou dessa galera. Então, às vezes eu até falo, pô, gostaria de ser mais, mas não sou. Então, nem nas redes sociais a gente consiga deixar isso muito claro. A primeira vez que as pessoas começaram a, de fato, muita gente mesmo, a saber que eu sou filho do Saulo, foi quando a gente fez a entrevista no Danilo Gentili, em 2017. Cara, o que eu recebi de mensagem das pessoas, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que você é filho do Saulo, bicho, não é possível. Não é possível. Como é que eu fui descobrir só hoje? Então, assim, as pessoas não sabiam de fato. Primeiro, por essa pouca exposição que a gente tinha. Meu pai também é muito como eu, muito discreto nas redes sociais, muito tímido. E por conta desse perfil dele, desse jeito dele de me proteger, entre aspas, nesse sentido. Então, quando as pessoas descobriram, aí a sensação foi sensacional, porque eu já era o Batman, né? Eu já era o Tuca, a Graça. Então, as pessoas, porra, que foda, que legal e tal. Então, foi muito por aí. Acabou o Batman e eu tive a honra e a alegria de colocar minha irmã na praça e ela nunca tinha, inclusive, interesse em fazer a praça ou sequer a televisão. Inclusive, ela tinha até um preconceito. Ela era muito teatral, essa galera de teatro, acha a TV uma merda, e por aí vai, e tudo mais. Mas ela sempre foi extremamente engraçada, louca varrida, esse perfil de pessoa que não tem vergonha de nada, ela é descontraidíssima. E eu sempre falava para ela, Bibi, você é comediante, você não sabe. Você é comediante, você não sabe. Não, imagina, que comediante, para, você tá de brincadeira. Um belo dia, André, essa história é engraçadíssima, porque eu estava no SBT fazendo algumas participações pós-Batman,
E já na construção de um novo personagem, o seu Carlos, inclusive, cobrando, não sei o quê. E aí são aqueles momentos cruciais da vida, velho, que são as curvas, né? Que você tá aqui, aí Deus fala, não, acho que agora vai fazer isso. Eu vi o seu Carlos sentado no banco, depois da gravação, aquela resenha, final de gravação, ele tava no Sim. banco da praia, tá boa, o pessoal levantando, ele tava lá conversando com alguém, e aí bateu aquela intuição maluca que acontece uma vez a cada 35 anos. Eu sentei do lado dele e falei, seu Carlos, lembra que a gente estava pensando num personagem e tal? Ele falou, e aí? Tal. Eu falei, então, eu tenho um personagem com a minha irmã, é uma dupla de caipira, chama Zé e Zezé. Mentira, eu não tinha. E aí ele falou, que legal, porra, sensacional, traz a semana que vem. Eu falei, ai... Oh, traz a semana que vem, Tuca! Vem! Eu falei, tá bom, eu vou trazer. E aí eu saí do SBT nesse dia e fui direto para a casa da minha irmã. Cheguei na casa dela e falei, a gente precisa escrever um texto para apresentar a semana que vem. Ela falou, não, calma, peraí, não. Você não fez isso. Não, tem que fazer. Por um milagre da humanidade, ela topou. Escrevemos a Zezé, apresentamos e foi aprovado. Começamos a trajetória juntos como Zé e Zezé. Ficamos 1 ano e meio com o Zé e Zezé. Acabou o Zé e Zezé, entramos com os politizados. Bem na época do impeachment da Dilma, a gente fez ali uma duplinha onde eu fazia o direitista, ela fazia a esquerdista, bem no meio daquela proliferação. Uhum. E foi um quadro muito interessante, porque eles deixavam as pessoas confusas. Porque o pessoal da direita falava mal do personagem dela, o pessoal da esquerda falava mal do meu, ficava aquele... E aí a gente atingiu realmente o que a gente queria, que era essa discussão saudável sobre esse tema. Então foi muito interessante. Durante também... Não durou muito tempo, até porque acabou o impeachment e o Carlos não quis continuar muito também com esse tema à tona. E aí, finalmente, veio Os Milionários, que aí eu acho que foi o grande acerto como dupla. A gente é palhacíssimo um com o outro. Então, Os Milionários está aí até março desse ano, que tivemos que encerrar as gravações por conta da pandemia. Eu ia perguntar para você, como é que tá esse momento para o artista? Não dá para imaginar, bicho, o que essa galera tá passando. Sim. É realmente uma parada que me incomoda muito, né? Inclusive era um pouco sobre isso que eu queria, né, falar, que você, quando você me perguntou, que é como estamos nos encontrando nesse momento. Porque eu sinto que, primeiro que a gente... Né, eu fico um pouco incomodado quando fica essa comparação com a Europa o tempo inteiro, por vários motivos. Primeiro, pela questão financeira. São países mais organizados financeiramente, são países, os chamados, né, países de segundo e primeiro mundo, onde a sociedade ela se organiza financeiramente, a distribuição de renda ela é muito mais organizada, não é que é maravilhoso, espetacular, tem muito problema também, mas não dá para comparar, né? É incomparável. E o segundo ponto, que é fundamental, é que a gente é do tamanho de um continente inteiro, né? Então, você quer fazer uma comparação, você tem que fazer uma comparação da Itália até o sul da Polônia, até a Islândia e até Portugal, porque é isso. Entendeu? A França é do tamanho do estado de São Paulo, bicho. Né? Então, cara, são várias epidemias no Brasil. Não tem como você comparar uma epidemia no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Norte. É tudo muito grande, Então, de fato, eu sinto que o papel dos governadores, dos prefeitos, principalmente, eles são mais do que fundamental, até do que o próprio governo federal, que cuida do âmbito geral, digamos assim, né? Nem isso está fazendo, mas deveria fazer. Então, tem que ser regional, não tem como, porque além da distância, além do tamanho, existe toda uma questão de diferença financeira, entendeu? Você não tem como comparar uma estrutura de São Paulo com uma estrutura de outras cidades, porque é óbvio a discrepância financeira desses locais. Então, cara, eu não tinha dúvida que a hora que chegasse esse vírus aqui no Brasil, a chapa ia esquentar. Por quê? Porque grita
só ia inchar algo que já estava machucadaço. Sendo muito sincero, nada disso que a gente está vendo é novidade. A gente só está vendo a fratura mais exposta. Mas, vendo um lado positivo, dentre milhões de lados negativos, né, eu acho que, aos poucos... Eu também não sou daquela opinião de que a humanidade está se curando como um todo e seremos todos fadas e fados depois da pandemia. Não acho que seja por aí. O buraco, a raiz ela é ainda um pouco profunda. Mas acredito, sim, que precisávamos nos reencontrar com a gente mesmo. Como lavar as mãos, como quanto que a porra de um abraço não faz falta, sabe? Quanto que você tá com pessoas que você ama não faz falta. Quantas vezes que você fingiu um compromisso para não encontrar teu pai porque você estava com preguiça. E aí eu acho que esse movimento ele começou a ter um outro tipo de valor. Não acho que seja a solução total da humanidade, mas eu acho que faltava humanização nos humanos. Respondendo sua pergunta muito rápida, até porque eu fui por outros caminhos, eu acho que estão percebendo também a importância do artista. Fique em casa sem televisão e sem música e sem arte, que eu quero ver. Porque eu percebo que você é um cara que põe para fora, que fala as coisas mesmo, acho que bota a sua opinião, não fica essa coisa de ficar fazendo lobby para lá e para cá. Você é um cara que viaja muito pelo Brasil, você faz muito show, né? E você deve ver como que são as realidades, né, ali, nua e crua. Como é que você vê toda essa situação? André, ela é catastrófica, velho. Eu não consigo ver outra palavra, ela é catastrófica. Primeiro porque já não existia. O que segura a peteca da cultura nacional, ele já não tinha apoio quase que nenhum. Infelizmente, esse governo, e agora não estou falando disso ou daquilo, nem de bandeira nenhuma, até porque eu sou extremamente leigo, eu não tenho um conhecimento político apurado, até porque não me interessa muito. Tenho melhorado, porque eu acho importante a gente não estar alienado, mas, infelizmente, a parte cultural não é interessante para esse governo. Não é interessante. Isso é muito claro. Não existe uma preocupação como existe com outras áreas. Não que não tenha que ter nas outras áreas, pelo contrário. Só acho que era necessário equilibrar. Essa é a minha opinião, né? Então, no sentido de luta, não mudou muita coisa. Só piorou, porque pelo menos antes a gente conseguia correr e fazer. E eu estou numa posição muito confortável para dizer para você, e não vou ser hipócrita, porque eu trabalho num programa de televisão, eu consegui a minha exposição, como milhões de artistas sonham em conseguir. Então é muito confortável falar isso. Mas tive sim a experiência de trabalhar muito e até hoje tocando em barzinho e pegando cachezinho no fim da noite com o dono, e aquele cachê ser o meu supermercado da segunda-feira, e se eu não fizesse aquele show, eu estava ferrado, não ia ser uma confusão, e para pagar a escola, e isso e aquilo. Então eu participei disso, eu valorizo muito, e tenho 1 zilhão de amigos do coração que estão vivendo isso, que são artistas absurdamente talentosos, profissionais e incríveis, e não estão conseguindo trabalhar, porque já não tinha espaço, e agora nem o pequeno espaço que eles tinham, que é, né, você correr por aí, fazer um aqui, fazer 2 ali, fazer 3 ali, no final do mês você juntar ali seu dinheirinho e viver da sua arte, não está sendo possível nesse momento. Por mais que a internet ela seja, graças a Deus que existe a internet, para pelo menos a gente não surtar e conseguir, de uma maneira ou de outra, mostrar nossa arte, muito cá para nós sabemos que o dinheiro da internet está na mão de 15, 20, e olhe lá, né? Então, financeiramente falando, a internet ela resolve muito pouco o problema do artista hoje em dia, muito pouco. Ela resolve o problema artístico, não o problema do artista. Essa coisa de não ter a data, porque a gente sabe que vai passar, né? A ciência está aí, os profissionais, a ciência evoluiu muito, vai sair a vacina, a gente sabe que vai. Agora, quando vai? Como que vai ser? Quando que vai chegar mesmo no posto de saúde ali do SUS, ali na esquina da casa da pessoa? Não dá para saber, entendeu? E o mais otimismo que existe nesse assunto é 1 ano, entendeu? Então, a gente computar isso para agosto de 2021. Aí, ok.
Aí com a vacina, com todo mundo vacinadinho, aí a gente volta a se aglomerar, né, meu filho? Tá com uma saudade de uma aglomeraçãozinha, É né? isso que eu ia te perguntar. Como que é para o artista ficar sem o público, cara? Porque deve ser uma coisa, né? Eu lembro quando eu fazia show de stand-up, né? É uma energia muito boa, né? Como é que é isso? Você sente falta? Muita, muita mesmo. Mas o artista, e você sabe muito bem disso, ele é muito solitário, né? O artista, ele sabe viver sozinho também, com a sua introspecção artística, digamos assim. Não acho que esse seja o maior dos problemas. A saudade bate muito, tenho certeza que todos os artistas estão aí loucos para ter o contato com o público de novo, mas eu te garanto que se conseguíssemos receber um salário fazendo uma live e recebendo o carinho das pessoas nessa live, quase que estaríamos satisfeitos, né? Porque a gente tem, na minha visão, essa introspecção artística. Eu vejo, inclusive, artistas que estão produzindo 2, 3 vezes mais do que produziam antes disso tudo começar, né? Eu vejo amigos músicos que, estão fazendo uma música mais linda que a outra e o cara mesmo fala, bicho, são inspirações que só esse momento está trazendo, né? Mas faz falta, cara. Faz falta, porque a gente gosta de gente, né? Eu falo por mim, cara. Eu sou um cara que gosta de gente. Eu gosto de abraçar os outros, de beijar todo mundo. E não é nem daquela coisa de tirar foto. Não, eu gosto de acabar o show. Vamos embora pra fora. E vem cá você. E camarim. Eu sinto muita falta do camarim, das resenhas, dos amigos. É muito legal. Muita falta, muita mesmo. Mas eu sinto falta do ser humano, cara. Eu sinto falta de tomar um café aqui no barzinho de baixo, que era uma coisa que eu sempre fazia, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas na rua, e isso está sendo muito ruim. Mas isso vai de perfil em perfil. Eu vi um monte de meme, né, da galera falando, eu já estava em quarentena e não sabia. É que agora é oficial, né? Agora é obrigação. Essa semana a semana passada eu entrevistei um amigo meu que foi falar sobre música, um pouco sobre a decadência da música, inclusive. E a gente estava comentando isso, né? Como essas novas gerações elas não vão muito para trás para saber o que está acontecendo. Como que você vê a música hoje em dia? Você que é músico profissional? André, eu acho que isso passa pela mídia mais do que tudo. Eu não sou da opinião de que o talento diminuiu. Se você for buscar mesmo, existem Chico Buarques, Gilberto Gils e Caetano Veloso por aí com toda absoluta certeza. Mas não existe mais a mídia preparada para eles, como existia nos anos 70. Isso é uma coisa muito séria, cara. Isso é uma coisa realmente que uma coisa, inclusive, que eu converso muito com meu pai, que é justamente essa questão da monopolização. Porque eu não sou contra sertanejo, inclusive adoro, principalmente a música sertaneja raiz, eu gosto demais. Não sou contra o funk, gosto muito, acho que faz parte de uma cultura espetacular do brasileiro. Não sou contra nada disso, mesmo. Agora, não dá para ter só isso. Essa é a grande questão. As pessoas pararam de ter opções. E aí, se você não tem opção, você vai no que te entregam. Não tem, porque a mídia não deixa chegar. É impressionante. Porque o que me incomoda não é você escolher isso ou aquilo. É você ter a opção de escolher. Sim. Porra, você precisa ter a opção de escolher. Põe no Faustão. Uma Ana Vitória uma semana, na outra semana põe um sertanejo, na outra semana você põe um MC Leozinho, na outra semana você põe um pop rock, e aí deixa as pessoas escolherem. E não acontece isso. Então, para mim, esse é um dos grandes problemas de você, cadê os músicos? Estão aí, cara, eu te garanto que estão aí. Mas isso eu, que sou músico, que tenho um amigo músico, que pesquiso música, que gosto de música, que eu vou atrás. Agora, e a massa? Porque a massa lotava estádio para assistir Caetano Veloso. Desculpa, eu não posso acreditar que as pessoas, né, mudaram de uma hora para outra. Não. Só que
ao mesmo tempo que chegava naquela época a Jovem Guarda, chegava os Tropicálias, chegava os sertanejos, chegava as outras, entendeu? Chegava e aí a pessoa escolhia. Quantas pessoas, cara, que eu não encontro viajando pelo Brasil enfim, posteriormente eu converso com elas pelo Instagram, pela internet, e eu falo, pô, escuta esse som, dá uma ouvida nisso aqui. E a pessoa fala, cara, que coisa louca. Eu não sabia que isso existia, que sensacional. Vou começar a consumir. Por quê? Porque chegou, não chegava. Mas pelo menos a internet, ela te dá opção. Você pode tanto ver esse cara com 1 milhão, mas se você quiser ver um cara solando Mozart na guitarra, você vê. Uhum. A mídia da TV aberta não te dá essa opção. É claro que, como a mídia da TV aberta que dita a questão financeira, é muito mais fácil na própria internet ela seguir um pouco esse mesmo caminho por conta do sucesso. Porque por mais que eu seja um artista, comediante, músico, se não fosse a praça, dificilmente eu teria a exposição que eu tenho hoje. Certo. A TV ainda é esse veículo que faz com que, né, as pessoas sejam realmente muito conhecidas. A Eu internet sinto uma certa preguiça das pessoas, né? Hoje em dia, por exemplo, antigamente a gente navegava por sites, né? Te dava o nome do site e ia lá no site. Hoje a gente navega por links, né? O pessoal manda um link para você e você entra e a impressão que eu tenho é que as pessoas não saem daquilo, assim, elas não vão. Quer dizer, eu nasci na década de 70, mas eu vivi a década de 80, mas eu fui procurar saber quem eram os Beatles, né? Quem foi Elvis. Tivemos a fase da Madonna e do Michael Jackson. Agora, você consegue ver se algum dia teremos outro ícone deste tamanho na música, por exemplo? Difícil a mídia deixar isso acontecer. Muito difícil, velho. Se me Porque é tudo muito perguntar se vai. rápido. Você me Hoje eu gosto perguntar. de uma coisa, amanhã eu já não gosto mais dessa coisa, e eu já estou em outra. Não, assim, se você me perguntar se vai existir um outro cara tão talentoso quanto o Michael Jackson da vida, por exemplo, talentoso artisticamente falando, pelo amor de Deus, hein? Não, claro, focados no assunto da música. Deixa outro assunto a gente discute numa outra live. Exato. Acho que sim, cara. Acho que sim. Afinal, o Elvis, a Madonna, são seres humanos. Não são extraterrestres. Pode nascer sim amanhã um cara tão talentoso quanto esses caras ou uma mina tão talentosa quanto essas mulheres. Eu acho, por exemplo, alguns que chegam muito perto, né? O Bruno Mars é um monstro, um absurdo de talento. A Beyoncé, falem o que quiser, um absurdo de talento, um absurdo, um absurdo. São astros, realmente. Mas você conta nos dedos, né? Muito legal esse nosso papo. Para finalizar, eu queria que você desse uma fechada, pode fazer um jabá, pode falar alguma coisa. Fique à vontade. Primeiro, obrigado, André. Primeiro, esse reencontro, para mim, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, de verdade, saber que você está bem, de verdade, fiquei muito feliz mesmo. Então, foi essa para mim foi a maior novidade dessa entrevista. Obrigado, cara. E, bicho, o que eu acho, cara, é assim, se tornou meio clichê isso, né? Mas vai passar, tá? Vai passar. Isso é uma certeza. Eu garanto que isso vai passar. O que incomoda é que o ser humano ele é feito de tempo, ele é feito de esperança. E como a gente está bem no meio de uma nuvem, sabe quando você está no avião e aí você entra no meio de uma nuvem, você olha para os dois lados, está tudo branco, você não sabe se você está alto, se você está baixo, se você vai sair rápido, se você não vai. É exatamente onde nós estamos. Nós estamos no meio dessa nuvem branca que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas você sabe que o avião vai pousar, que vai sair daquela nuvem e que você vai olhar o chão de novo, que você vai olhar o aeroporto e você vai pousar. É um paradoxo aí bem Clarice Lispector, mas primeiro eu quero dar essa esperança para as pessoas. A ciência está aí, muita gente fica comparando com a peste negra e com a febre, não sei o quê, de 1900. Cara, lá a ciência era outra, não existia, era outra coisa. Então não dá para comparar. Hoje vai passar essa coisa, a vacina vai sair e voltaremos. Porém, até lá,
se reconstruam. Procurem usar desse momento como vocês nunca usaram na vida de vocês. Principalmente para essa galera que sempre reclamou que não tinha tempo de fazer nada. Que a gente sabe que tem muita. Então, se reconstruam. E para as pessoas que estão na frente, gratidão por poder me dar a oportunidade de usar meu privilégio para ficar aqui em paz com a minha família. Força para essa galera que tem que estar na rua. Então, um abraço apertado aí para toda essa galera que precisa se expor. E espero que, enfim, quem acredita em Deus, quem acredita no universo, quem acredita em Buda, quem acredita em qualquer coisa, que essa fé te recompense de alguma maneira, velho. E obrigado, André, pela oportunidade de dizer coisas que eu não tenho a oportunidade de dizer muito, mas eu acho que conversar é importante, a gente pontuar é importante, né? E você conseguiu fazer a gente conversar coisas que estão um pouco fora do que a gente vem falando ultimamente, então gratidão também, meu irmão. Obrigado, um abraço para todo mundo que acompanha aí tuas entrevistas, continue acompanhando. O André é um cara que eu conheço há muito tempo, embora a gente não tenha muito contato, mas é um cara inteligentíssimo, eu tenho certeza que só está trazendo gente bacana aí para conversar, e é legal, porque tudo isso que a gente está conversando dá para ver em outras pessoas, de outras maneiras, com outros pensamentos, e esse é o lance. Isso que é bacana, você conversar às vezes sobre a mesma coisa com teores diferentes, de maneiras mais, né, complexas. Então, tamo junto. Obrigado pelo convite, velho. É nóis. Quem puder, na quarta-feira eu tô fazendo a minha live, agora meu jabá. Me sigam lá no Instagram, @tucagraca, né? Graça, mas sem esse cedilha. Então, @tucagraca. Toda quarta-feira eu faço a minha live. E tem o meu grupo de comédia. E tem o meu grupo de comédia, que é o Confraria Comedy. Sigam a gente também no Instagram, @Confraria Comedy. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Toda segunda-feira a gente está lançando vídeos bem maluquinhos, que a gente está fazendo à distância mesmo, cada um no seu quadrado, mas tem saído vídeos bem malucos e interessantes, então convido todo mundo para assistir e dar essa força aí pra gente. E é nóis, meu irmão, obrigado. Cara, eu que agradeço você, cara, saudade imensa, né? Cara, fiquei até emocionado com as coisas que você falou. E, cara, muita gratidão sinto eu, cara, que você é um cara super humilde, assim. E eu sei que você é um cara que batalha, que tá atrás, que fala o que quer. E eu acho isso muito legal, se coloca, se não tem medo, não fica escondido, né? Quer dizer, eu acho isso muito, muito, muito bacana. Eu gostei muito do nosso papo. Poderíamos ficar aqui conversando durante horas. Se você em casa também gostou, não esqueça de dar aquele like. Se você não gostou, você pode dar aquele dislike, aqui a democracia impera. Não se esqueça de se inscrever no canal. O Papo Leal fica por aqui. Até a próxima.